Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao podcast Por Dentro do Foguete da Comece com o Pé Direito. E a gente está num momento agora super relevante, onde a inteligência artificial aí tem sido uma provocadora e uma incitadora, eu diria assim, da transformação da forma como a gente trabalha, da forma como a gente espera as mudanças para o futuro, como a gente atua com muita, digamos assim, força no back-office de empresas de vários segmentos e portes e mercados, trazer essa pauta para uma reflexão é super relevante. E aí, conversando com o pessoal do marketing, a gente resolveu criar um episódio onde a gente botou como manchete, né, a IA não mais como uma opção para nós, e sim como ela está redefinindo o DNA dos negócios e até mesmo a sua governança. Acho que esse vai ser um papo super interessante para a gente fazer no dia de hoje, pessoal. E naturalmente que eu não posso fazer essa conversa sem trazer aqui uma força de peso que foi convocada depois de alguns ajustes de agenda, né, minha e do nosso convidado, mas a gente conseguiu se juntar e espera fazer aqui uma conversa, uma reflexão super importante. Para quem não sabe, o nosso convidado ele participou da Brasil Week 2025 e voltou de lá com uma mensagem super clara e até mesmo um alerta, onde a IA não é uma onda que passa, acho que ela veio para ficar e vai aí pavimentar o nosso futuro. E é com muito prazer aqui e extremamente grato que a gente conta nesse episódio de hoje com o grande amigo da gente, Marcos Pirillo, CFO da Conta Azul, um executivo aí que tem uma bagagem de mais de 30 anos de experiência em finanças, onde dos últimos 20 anos, né, Pirillo, na liderança e execução de processos de reestruturação financeira, administrativa, societária, enfim, um ambiente aí super, assim, vulcânico e que está aí de frente agora para um novo universo de oportunidade, onde a tecnologia está, sem dúvida, fazendo uma transformação, até mesmo na companhia onde ele atua aí, que é a Conta Azul. Seja bem-vindo, meu amigo, novamente. Grande, Ângelo, beleza, cara? Uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no podcast, batendo um papo contigo, trocando ideia, aprendendo bastante, né? Enfim, e vamos falar um pouco sobre essa realidade, né, que você mencionou, que é a inteligência artificial. E o que eu trago de reflexão começa justamente onde você colocou a viagem recente que eu fiz a Nova York para Isso. participar de um evento, né, de investidores em tecnologia e outros segmentos também, mas era um evento de investidores. Foram 3 dias de evento e, na oportunidade, eu estava terminando de ler um livro, Angelo, que se chama Why Nations Fail. É um livro de economia, bem pesado, mas muito interessante, onde os autores trazem um conceito que foi definido pelo Joseph Schumpeter, acho que é esse o nome dele, que é sobre criação destrutiva, né? E esse conceito econômico de criação destrutiva nada mais é do que, segundo o Schumpeter, né, a força motriz das grandes mudanças econômicas, políticas e sociais que o mundo sofreu nos últimos séculos, né? E como exemplo dessa destruição criativa, eu vou trazer dois, só para vocês terem uma ideia, e depois eu vou emendar com a inteligência artificial. A Perfeito. China, no século XVI, ela tinha uma das maiores frotas de navios do planeta. E começou a ter um intercâmbio de mercadorias muito grande, chegando outros navios na China. Preocupado com as novidades que esses navios estavam trazendo do Ocidente, né, o imperador chinês resolveu destruir 100% da sua frota, ele afundou 100% da frota e fechou praticamente a China para contato com o internacional. O resultado disso foi quase 500 anos de atraso, 500 anos de pobreza para a China se recuperar. Uma Nossa. outra destruição criativa que ocorreu no mundo, e, de novo, foi a força motriz de mudanças sociais, econômicas e financeiras, foi a Revolução Industrial.
Sim, que a sem dúvida. Inglaterra, a pobre Inglaterra na época, porque era uma ilha com poucos Uhum. recursos, né, que encampou e incentivou que habitantes, né, começassem a desenvolver empresas e melhorar a produtividade. Quando essa inovação chegou na França e na Espanha, que eram as grandes poderosas da Europa, as grandes riquezas da Europa, as grandes economias da Europa, ambas deram as costas, acreditando que o modelo de retirar minerais das suas colônias continuaria perdurando, o modelo de grandes áreas de terra, né, cobrando taxas perduraria. E a Inglaterra, do dia para a noite, óbvio que eu estou exagerando, se tornou a grande economia mundial. E Sim. quando a gente fala de inteligência artificial, é justamente isso. A Uhum. gente está diante de uma inovação, né, de processos novos que serão capazes de mudar o status quo político, econômico e financeiro de todos aqueles que não acreditarem. Então, países que não Profundo. acreditarem que a inteligência artificial chegou, vai ficar para trás, né? E empresários que não acreditarem que a inteligência artificial chegou, vão ser trocados por outros. E todos os segmentos que a gente olha. Então, de uma maneira muito simples, Ângelo, mas muito objetiva, na minha visão, a inteligência artificial é mais uma distribuição criativa que o mundo está passando, graças a Deus, porque nós Uhum. seremos muito mais produtivos e melhores e geraremos mais riqueza através dela. Para Sim. aqueles que quiserem negar a existência dessa criação destrutiva, provavelmente serão substituídos por outros players que virão, quer seja político, econômico e social. Então, Uhum. é tão irrelevante como isso, Ângelo. Vou falar o seguinte: aquele que Não, não não. acreditar vai ser substituído e vai ficar para Sim, trás. sem dúvida. Tu sabe, Pirilo, eu estava mais cedo refletindo em relação ao nosso papo aqui e pensando um pouco do que eu tenho visto, enfim, estudado em relação a essa, vamos chamar assim, oportunidade de jornada que a gente tem como profissional. E eu acabei me recordando de um momento que eu passei, e lá para meados de 2018, eu passei uma temporada em São Francisco, lá nos Estados Unidos. Em uma noite, pô, faz tempo isso, né? E lá uma noite eu estava meio que sem muito o que fazer e fui procurar num aplicativo lá de eventos que tem todo dia lá, para fazer network, conhecer gente, enfim, acabei me deparando com um evento que a IBM estava fazendo naquela ocasião, para tratar sobre o Watson, que era a tal inteligência da época, Eu lembro. para a área médica. Nem era da minha atividade, né? Eu cheguei nesse local, digo, tudo bem, eu vou lá para conhecer gente, olha o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá, até perguntar se eu era médico, falei que não era. E me deixaram entrar, inclusive, sem pagar nada. Não, entra aí então, né, para te acompanhar aí de curioso. E na época, Pirilo, eu percebi na dinâmica que eles estavam falando do Watson, que era a ferramenta de IA, enfim, sobre aquela dimensão de período de tecnologia, não estava assustando os médicos ou a classe, sob ponto de vista, mas sim trazendo um enorme potencial de celeridade na questão de diagnóstico. E eles trouxeram vários casos de câncer, onde a decisão do medicamento ela ganhava assim 15, 20 dias de velocidade para o oncologista decidir, o que define viver ou morrer, né? Dependendo do caso que tu tem na frente. Então, o potencial que a gente consegue perceber a partir da realidade atual, quando a gente traz o que essa tecnologia está trazendo, é enorme, né? E se a gente jogar isso no teu colo, por exemplo, como um decisor de alto impacto em negócios, né, do mercado corporativo, em que isso muda a vida do perito em termos de velocidade de tomar de decisão, né, ou de análise macro, né, em relação ao cenário de risco para o investidor. Eu acho isso fantástico, né? Eu não sei qual é a tua percepção, assim, dentro do que está te rodeando aí, né, em termos de jornada de gestão, né? Também começar por uma frase que você falou, né, que os médicos não estavam assustados. Ainda bem que eles não estavam assustados, porque todos aqueles que estiverem assustados ou com medo, na minha percepção, estão equivocados, né? Ou seja, o mundo passou por diversas transformações e o mundo cada vez mais tem gente empregada trabalhando. Acho que Uhum. nunca teve tanta gente trabalhando no mundo como tem hoje, né? Então, É. essas transformações
elas vêm para nos tornarem melhores, né? Para nos tornarem mais eficientes, para que a gente possa usar a nossa capacidade para outras coisas que, eventualmente, a gente sequer está olhando. Agora, aqueles que não aceitarem essa realidade podem, sim, ficar para trás, mas, de uma maneira geral, a inteligência artificial vem para criar riqueza e para criar emprego, né? E quando você fala na área de atuação, né, do administrador, que é o meu caso, né, eu acho até que ela tem um impacto um pouco menor do que quando vai para o campo da medicina e tudo mais. Qual que é Sem a grande dúvida. vantagem da inteligência artificial se comparado, digamos, aos antigos processos de automação, que era o que a gente mais estava acostumado, né? Um processo de automação clássico, ele repete algo que ele aprendeu de uma forma mais eficiente do que o ser humano, porque ele tende a ter menos erro. Então, mas ele repete um processo que a gente ensinou ele a fazer, né? Tira do ponto A, leva para o ponto B, e para isso você tem que fazer diversos cálculos, e ele faz isso com muita eficiência, muito mais Sim, rapidez que um ser humano. A inteligência artificial, ela aprende com os dados que você coloca lá. E aí, ela vai te dar o melhor caminho, que eu estou dando esse exemplo, de A para B, do que uma simples repetição, que era o processo de automação. Ela exato. é tão poderosa que quanto mais informação você coloca nela, mais conclusões assertivas ela vai trazer para você. Então, assim, esse que é o segredo da inteligência artificial na área que me envolve, né? Ou seja, de novo, eu não sou Sim. cientista, nem estou na área de Uhum, medicina, nem na área de uhum, engenharia, uhum, porque se eu alimentar a inteligência artificial da maneira correta, com os prompts corretos, com os comandos corretos, né? uhum, Buscando lugares e bibliotecas para cada vez mais uhum, ela saber o que eu estou querendo, uhum, ela aprende e me dá insights antes desconhecidos. Eu não estou querendo desvalorizar a automação, não. Nós, claro. aqui do setor administrativo, contábil, financeiro, nós temos sim que estar focados em processos que podem ser automatizados. Mas, em hipótese alguma, a gente pode abrir mão de uma ferramenta que vai Uhum, me trazer insights que até então eu não tinha, sim, combinações que eventualmente eu ainda não tinha pensado. E sim. esse que é o segredo da inteligência artificial. E aí você fala, porra, Pirilo, mas como é que você está lidando isso dentro da tua área? Né? Eu já sou um cara de 60 anos de idade, né? Mesmo que eu esteja usando a inteligência artificial e uso ela de uma Uhum, maneira diária, eu não sou a melhor pessoa para estar enxergando o todo e saber aonde a gente pode ganhar eficiência, quer seja com automação, uhum, quer seja com inteligência artificial. sim. E esse que é o segredo que nós, gestores, temos que ter para Sim. implementar isso. Depois eu vou contar uma história que até o Vini, que é o Aham, CEO da Conta Azul, você conhece muito bem, sim. né? Me teve uma conversa comigo que foi muito interessante, mas deixa que eu falo, passa a bola para você, depois eu Não, conto essa não, história. bacana. Tu falou 60 anos e tu trouxe uma coisa que fez muito sentido para mim, que eu tenho percebido, e o meu pai, por exemplo, é um homem de praticamente 80 anos de idade, ativo, né? E teve uma jornada executiva como economista também, trabalhou em corporações, enfim. E conversando com ele sobre IA bastante, né? Como um dos nossos mentores aqui da companhia, inclusive, ele me fez uma provocação que eu acho que fez muito sentido, porque foi quem praticamente passou muita parte da vida sem celular, né? Então, Sim, ele disse o seguinte: poxa, Ângelo, isso que chegou agora, para quem tem uma experiência e formação consolidada de mercado, como um executivo maduro, vai poder surfar uma onda que muitas vezes nem o jovem vai perceber o tamanho da oportunidade, porque a experiência que esse cara tem de jornada, de estar tomando porrada num ambiente sem isso, e quando eu potencializo isso na mão de um profissional maduro, eu crio um monstro, né? Que tem uma total capacidade de saber exatamente o que perguntar e como usar essas informações dentro da IA, né? Como é que tu vê hoje assim, o teu grau de maturidade, né, profissional, frente a essa caixa de ferramentas novas, esse brinquedo novo, né, que tu abriu aí no Natal, para poder ter o período daqui para frente, né? Eu acho que isso, tu vê, como é que tu enxerga isso? Faz uma futurologia assim, né? primeiro, enfim, eu sou um pouco mais novo que seu pai, né? São 2 décadas Sim, talvez sim. 2 décadas de diferença,
mas assim, quem viveu esse período, quem nasceu até 1970, digamos assim, Sim. né, teve o privilégio de viver e trabalhar num mundo totalmente analógico, né, e ver e trabalhar hoje, ainda está trabalhando, seu pai está ativo, está aí no conselho, né, trabalhar num mundo 100% digital, e isso acho que nenhuma outra geração, ou gerações, talvez duas gerações, foram essas, quem nasceu aí nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60, teve a oportunidade de ver, né? Ou seja, trabalhar, de novo, ser produtivo no mundo analógico e ainda estar produtivo no mundo digital. Cara, assim, primeiro, eu vou falar da minha perspectiva e depois eu vou dar um outro insight para aqueles que são meio temerários ou estão com receio de implementar, né, a inteligência artificial nos seus ambientes de trabalho. Porque, de novo, aqueles que não implementarem, a criação destrutiva vai eliminá-los. Então, assim, isso é fato. Aqueles que não implementarem. Enfim, cara, a oportunidade que eu tenho de focar nas decisões aumentou violentamente. E eu vou te dar um exemplo aqui, básico, que, enfim, todos sabem aí da operação que a Conta Azul recentemente fez com a Visma, né? Em processo, né? Ou seja, está hoje no CAD, né? O CAD já aprovou, mas ainda tem alguns ritos aí a serem passados. Eu fui destinado a fazer, a ser o middleman. Eu descobri essa palavra, o middleman, que é a pessoa que interage com todos os interlocutores, né? Ou seja, quer seja vendedores, quer sejam advogados, quer sejam assessores de auditoria e tudo mais. Então, eu fui essa figura de estar se conectando com todos os lados. Essa operação foi feita sob a legislação americana, na sua maior parte, e em alguns momentos das Ilhas Virgens Britânicas, né? Porque foi uma operação feita lá fora, né? A Conta Azul tem uma estrutura internacional. Eu não domino nada da legislação americana, que é bem diferente da legislação brasileira, bem diferente. A lógica de raciocínio é outra. E eu estava ali naquele meio, falando com advogados, né, falando com assessores, com auditores, tendo que tomar decisão. Óbvio que as principais eu levava para o Vini e para o conselho, mas se não fosse a inteligência artificial capaz de traduzir calhamaços de contrato, né, em poucos segundos, para eu poder entrar numa reunião com 10, 20 pessoas para tomada de decisões, esse processo teria demorado infinitamente mais. Ele tomou a decisão para mim? Não. Olha só a importância. A inteligência artificial que tomou a decisão se vamos seguir o caminho A, B ou C, não. Eu ouvi de um advogado para ele ali ficar me explicando, não. Eu, óbvio, organizei a inteligência artificial para falar que eu estava diante de uma operação de M&A, diante das leis americanas, diante das leis societárias das Ilhas Virgens Britânicas, e que eu tinha que analisar esse documento. E aonde que seriam os pontos de interrogação, ela me resumia em 5 páginas. E aí eu lia as 5 páginas e entrava totalmente apto para discutir e decidir sobre aquele ponto. Agora, imagina como é que eu iria ler 200 páginas, 200 não, mas já teve situações de ler 50 páginas que eu recebia no sábado para discutir no domingo. Seria impossível. Seria literalmente impossível. E, em forma alguma, tirou a importância do perilo no processo. Eu continuo dominando um pouco a legislação americana. Potencializou. Eu continuo desconhecendo a legislação, o common law. Né? Eu domino bem mais a legislação brasileira. Mas, através da inteligência artificial, eu pude tomar decisões de um contrato que estava 100% numa legislação que eu não domino. Gostei muito, porque acho que eu fiz quase uma pós-graduação em common law. Mas, enfim, um exemplo claro que eu acabei de viver há pouco tempo atrás. Imagina se eu fosse o cara que não. Vou pedir para o meu advogado dar uma lida e resumir. Uma semana, 50 páginas. E aí depois. E aí, diante, como e eu já vou encerrar. Não, depois eu vou dar um exemplo do Vini, que é legal também. Não, toca a ficha. E um advogado que fosse ler aquele documento, ele estaria a interpretação dele. A partir do momento que a inteligência artificial ela tem a capacidade de aprender, que é aquilo que eu falei, quanto mais insumo a gente dá, ela aprende, te dá caminhos diversos,
ela te coloca numa amplitude de caminhos que você pode seguir que um outro assessor estaria enviesado. Sim. Porque um outro assessor que estivesse lendo o que você advogado, ele falou, não, Perigo, é isso, isso, isso. Bom, mas é isso mesmo? Eu estaria tomando a decisão com base em uma informação. A partir do momento que eu tenho vários caminhos a seguir, depois da interpretação daquele documento, eu me sinto muito mais capaz de olhar o todo e saber que caminho eu prefiro ir. As decisões maiores eu levava para o Vini. Soma a tua experiência profissional de trabalhar em ambientes como esse e a toda a tua jornada pregressa, né, de o que tu viu que dá certo, que dá errado, e jogou aí um potencial acelerador de uso para a própria companhia que te tem hoje como CFO, cara, impagável, entendeu? Né? Em termos é sensacional. De retorno, né? Nossa. E vejam bem, eu saí desse processo valorizado. Sim. Eu saí desse processo como, o cara que conseguiu, de certa forma, ser um dos protagonistas numa negociação que, envolvia a instituição de pagamento, uma empresa regulada, e foi um deal de extremo sucesso. E, ao mesmo tempo, e aí falando para todos contadores, prestadores de PPO, enfim, escritórios de administração e tudo mais, eu lembro quando o Vini me chamou para fazer a avaliação anual minha. E hoje eu sou, estou na posição de número 1 da área de finanças da Conta Azul. Então, da controladoria, jurídico, tesouraria, gestão de riscos, sou eu o capitão desse time nesse momento. Eu jogo nesse time. E o Vini, que é um visionário, empreendedor, ele chegou e falou assim, Pirilo, a Conta Azul precisa ter inteligência artificial no seu DNA, em todas as áreas. E Wall Street, que é como nós chamamos a área financeira, precisa também. Tem que estar no DNA. E eu já vinha há muito tempo provocando pequenos grupos para melhorar processos de automação. E ele falou, cara, eu sei que você está tentando, mas seria injusto da minha parte colocar essa responsabilidade sobre as suas costas. Você já tem 60 anos de idade, quase 60 anos de idade. Eu sei que você está nadando, eu sempre fui nadador, você sabe disso. Eu sei que você está nadando a favor da maré, você não está nadando nem contra, mas os outros nadadores estão te atropelando. E eu falei, faz todo sentido isso. E aí, cara, o que a gente começou a fazer numa área? Então, de novo, precisa ser um cara que nasceu no século XXI, que já nasceu com um megabyte dentro do corpo para poder implementar? Não, é só ter a consciência que a gente está diante de uma destruição criativa, de que se nós não abrirmos os olhos, nós seremos atropelados. E aí você começa a trazer profissionais para misturar nesse time com capacidade de análise de projetos, que é pelo menos o que a gente fez, um cara que tenha cadência de projetos, para entender o todo, chamando as áreas que são responsáveis por aqueles processos e começar a disseminar caminhos alternativos através do uso de inteligência artificial, promovendo, inclusive, fóruns para que cada um pudesse apresentar aquilo que melhorou. Perfeito. Ou seja, uma competição saudável. Cara, o que a gente fez na área? Ganha. Todo mundo que vê uma outra área bem-sucedida, é natural do ser humano que a gente queira também ter aquele mesmo sucesso. E, através dessa iniciativa, é óbvio, a mescla, às vezes, a gente teve que trazer gente que já tem nesse DNA de querer melhorar processo, a gente começou, aos poucos, dar a importância ou transformar o DNA de todos os colaboradores para estar sempre pensando em como é que eu consigo automatizar, não podemos esquecer da automação, que muitas vezes é uma simples automação, ou ter a inteligência artificial me assessorando, em quase todas as tarefas que eu posso fazer, inclusive, não se limitando só a ChatGPT e Gemini. Hoje tem uma série de outros softwares e outros aplicativos, e o nome que a gente quiser dar, que podem juntos melhorar muito a produtividade para que você tome as decisões ou pense em outras atividades que, porventura, você não estava pensando. E, assim, de novo, imagina se eu batesse no telão ouvindo, sou eu que vou ter que fazer essa transformação.
provavelmente ele me tiraria do departamento, né? Sim. Mas eu falei, Vini, você tem total razão e realmente eu não consigo, mas Wall Street vai ter seu DNA transformado. E é assim que a gente está seguindo a nossa jornada de back-office, que muito se assemelha a escritórios de contabilidade, administração e tudo mais. A turma de engenharia já usava inteligência artificial há bastante tempo e continua utilizando, né? Inclusive para desenvolver códigos e tudo mais. Mas, de novo, você tem que ensinar, porque desenvolver código em quantidade não significa que são códigos assertivos. Como é que o desenvolvedor artificial tem que entender todas as peculiaridades do meu negócio para desenvolver código assertivo? E eu vou dar um outro exemplo que eu até falei, cara, todo mundo fala, inteligência artificial substitui o homem. Não substitui. Né? Eu tinha que dar uma palestra, falei, vou botar simples, botei só com inteligência artificial, sem alimentá-las com o conhecimento que eu tenho e demais conhecimentos. Qual a merda? Ficou bonito pra caceta, mas não falava nada com nada. Eu não falava nada com nada. Então, assim, agora, se eu tivesse dado os inputs, ficaria muito melhor, inclusive trazendo insights para mim, que antes eu não teria sozinho. Então, foi muito legal. Então, cara, dá para todo mundo fazer. A gente só tem que ter a noção clara de que, se não fizermos, ficaremos para trás. Exatamente. Eu acho que isso tá muito alinhado. Caceta, hein, Angela? Às vezes não, fantástico. Eu acho que tu tá dando aula aí. E isso que tu fala faz total sentido e na minha visão, irrefutável, né? Eu tive a oportunidade também agora, acho que foi mês passado, enfim, faz um tempinho aí, eu tive em Florianópolis, num evento chamado TDC, que é um evento 100% voltado para o mercado de tecnologia, né? Não tem nada a ver com o meu mundo, assim. E nós aqui na empresa, pensando exatamente como vocês, de uma transformação de IA e automação, falou, cara, a gente vai ter que sair do nosso mundo e frequentar outros mundos, para ver o que esses caras também estão pensando. E fomos no evento, né? Um evento de desenvolvedores, pessoal. E lá, o que se falou é quase que uma cópia do que a gente está falando aqui, né? Cara, vamos ter que encarar vamos ter que aprender, né? E fazer. Então, foi muito gratificante interagir com pessoas de outros ecossistemas de negócios, assim, para perceber que a gente não está maluco, né? E que realmente a gente precisa encarar e que há um potencial até de maior troca, sabe? E quando tu falou aí dessa conversa que tu teve com o Vini e com os desafios da própria Conta Azul como uma companhia do tamanho que ficou, e trazendo aqui para o nosso mundo, a gente tem feito uma experiência interessante, porque a gente tem aqui dentro uma área de tecnologia, sabe, Pirilo, que desenvolve algumas soluções, enfim, e ela, até certo ponto, ela vivia um pouco mais isolada em relação a um convívio com um grupo um pouco maior, né, de dia a dia. E com essa percepção dessa oportunidade, com a própria maturidade que a gente está tendo da importância de fazer isso, um exemplo, nós temos uma área de recursos humanos que atende recursos humanos de outras empresas. E aí, quando tu entra na parte operacional, que eu digo que é a cozinha, né, de gerenciamento, por exemplo, de algumas guias ou benefícios, existe um trabalho manual multi-plataforma muito enjoado, assim. E esse pessoal da área de tecnologia passou um dia observando isso, entendeu? Né? E mapeando essas dores. E numa semana acharam uma solução de IA que resolveu 4, 5 dias de trabalho para 30 minutos. E você tem que estar pensando isso diariamente. Na Conta Azul... O negócio é tão forte que eles não perceberam o ganho que a gente teve. Os meninos perceberam o valor que eles geraram para a companhia. Sim, geramos premiações, mas eles não enxergaram o benefício, entendeu? De tão agressivo que foi, que o pessoal ficou em choque, né? Então, fazer isso e construir, isso não elimina as pessoas, mas eu tiro uma pressão desnecessária de trabalho braçal, de trabalho tarefeiro, para usar o intelectual e o potencial de desenvolvimento desses jovens, que eu acho assim, um crime tu fazer uma faculdade de contabilidade, de direito, ou seja que for, para ficar de tarefeiro, né? Quando tu tem todo um potencial intelectual que tu pode potencializar com a tecnologia que está vindo na nossa frente aí, né, Pirilo? Sem falar que com o mesmo tempo e a mesma quantidade de profissionais, você pode aumentar o número de clientes. Não, é escalabilidade total, né? Então de novo, é uma mudança de DNA, mas você precisa ser tecnológico, não. Você tem que ser só teu DNA
de saber que existe, ela é fundamental para que... Porque, de novo, tem gente, eu não sou DNA, tudo bem, mas se você estiver num ambiente, não tem não, se você estiver num ambiente onde todos pensam assim, né, uma das coisas que a gente fez foi contratar como se fosse um PMO, né, ou seja, para ficar batendo, cara, eu tenho esse projeto que eu tenho que mudar, qual é o projeto? Mudar o DNA do time de Wall Street. Tá, beleza, e eu tenho que saber se o negócio está andando. E aí, de novo, mapear todos os processos, né, fazer aulas, né, ou seja, gratuitas ou pagas, para os profissionais entenderem o que está acontecendo em inteligência artificial, então tem que dar treinamento, né, ou seja, fazer premiações, como você falou, incentivar, né, que todos promovam isso, ou seja, tem que ter incentivo. Quando você ver, ou quando você se perceber, cara, 100% da tua empresa vai estar com o DNA de maior produtividade através de inteligência artificial. De novo, não é moda. É fantástico isso. Mas, nossa, assim, falando é um sopro renovador, eu vejo, né? Não, muito bom. Cara, assim, sem dúvida nenhuma, o mundo está caminhando para ser um mundo muito melhor do que era no passado, né? A gente é nostálgico dos tempos que nós éramos jovens. Todos são nostálgicos desse tempo. Óbvio, nostalgia. Nunca mais vou ser jovem de novo, né? Então a gente tem nostalgia da nossa infância, não sei o quê. Mas, cara, com certeza o mundo hoje está muito melhor do que era no passado, né? E a inteligência artificial vem para tornar esse mundo melhor ainda. Óbvio, na sua plenitude, 100%, não, óbvio que tem coisas que estão piores que no passado. Mas, de uma maneira geral, né, ser jovem hoje, eu sei que eu já fui criticado por isso, ser criança hoje, né, é melhor do que ser há 50, 60 anos atrás. Tem muito mais oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Mas um outro ponto que, voltando àquele, e é legal, voltando àquele, no começo da nossa conversa, onde você falou que eu tive em Nova York, um dos maiores administradores de fundo, não vou falar o nome dele, até porque eu não perguntei, ele falou assim, cara, a gente está diante de um cenário extremamente complexo para nós, investidores. Para nós, investidores. Então, por quê, né? Pô, se tudo que vocês querem é AI, ele falou assim, cara, porque com toda a revolução que vem, tende-se a criar uma bolha. Tende-se a criar que tudo que você fizer com inteligência artificial é mágico. E não é assim. Ele falou assim, então a gente nunca vai ter... A gente vai passar por uma era que a gente vai ter muitas, mas muitas alternativas de investimento, mas passaremos por uma época extremamente arriscada porque a maior parte deles não prosperarão. Porque não é achar... Porque uma coisa é usar inteligência artificial no nosso ambiente. Né? A não ser que você entre para o mundo do empreendedorismo. Mas você é empreendedor contábil. Mas empreendedorismo de startup, estou dizendo, de querer criar algo disruptivo. Né? Então, a inteligência artificial, até o momento, para nós, administradores, e desculpa se eu não falei que alguém não é empreendedor, todo mundo que tenta, que tem a sua empresa, é empreendedor. Né? Mas, para aqueles que não estão na área de inovação e disrupção, né, o que a gente tem que fazer é usar o que já está à disposição e não ter medo disso. Só que quando a gente fala de investidores de VC, né, que são de risco, eles estão procurando empresa que vão fazer, de certa forma, alguma disrupção e levar, né, a oportunidade de serviços e produtos para um número de pessoas que até então não tinha acesso a isso. Né? Esse é o papel das startups. Ele falou assim, a maioria desses investidores irão quebrar. Então, assim, a gente está numa época de muita oportunidade, mas muito risco. Porque não é achar que você está fazendo qualquer coisa em AI que você vai mudar o mundo. Talvez você vai estar melhorando uma feature ou melhorando um processo. Agora, de fato, está criando algo disruptivo através do AI, como eles falam, a empresa de um homem só que vale $1 bilhão, né, alguma coisa. Ele falou, vai ser muito difícil. Então, é um mundo extremamente desafiador. Né? Então, enquanto para a gente, que não está na linha de frente, e sim absorvendo tudo que tem de bom, e não podemos ter medo dessa absorção, porque se tivermos, de novo, a destruição criativa vai nos deixar para trás, né? Nós seremos destruídos, né? Para os investidores que olham o mercado de novas empresas, startups, digamos assim, está extremamente desafiador. Está muito difícil saber, né, qual empresa, qual startup vai ser a vencedora diante dessa revolução maluca, no bom sentido maluca, que a gente está vivendo. Então, foi muito legal esse... Ele falou assim, ao mesmo tempo que a gente está animado, que a revolução, a inteligência artificial veio para trazer uma disrupção,
a gente está extremamente receoso. Inclusive, fundos diminuindo a quantidade de recursos. Eles abriram fundo. Por que vocês não estão abrindo fundos tão grandes como abriram no passado? Eu estou com receio da inteligência artificial, porque vai ter muita coisa que não vai prosperar. Então, assim, a gente está também vivendo, quando a gente fala desse mundo de investimentos, né, num momento de criação de bolha, né, digamos assim. Vou dizer que ainda está, até porque eu não sou especialista nem economista, eu sou administrador. Mas faz sentido o que ele está falando. Está todo mundo achando que se fizer qualquer coisa com inteligência artificial vai ficar rico. Não é isso. Estou falando do mundo de VC, né? Fugir um pouco do mundo aqui, do nosso mundo, que é como tornar empresas, né, mais eficientes, utilizando automação, que é uma coisa que já devemos estar usando há muito tempo, mas com inteligência artificial também. Dorme com esse barulho. E Pirilo, como é que tu imagina, ou que tu acredita que esse direcionamento que a gente vai ter do acesso a informações ou de derivações de cenário por velocidade de análise técnica pode vir a impactar a dinâmica da estratégia de jornada de uma companhia ou do relacionamento com o próprio conselho, né? Esses dias eu estava pensando aqui numa conversa com os colegas, imagina com uma reunião de conselho em que em tempo real, junto com o board de CEO, CFO, entre outros, vocês estarem não só apresentando, mas construindo conjuntamente com o conselho projeções, né, de cenário, mapeando risco e mapeamento macroeconômico em relação a mercados, né? Então, como é que tu imagina que isso possa impactar, do seu ponto de vista, até de posicionamento de pessoas que queiram fazer, quem sabe, uma jornada de executivo, né, em companhias como a tua, assim? Tá, que é jogando essa bomba no teu colo aí. Não, mas é muito legal, cara. Primeiro, você tocou num ponto muito interessante, né? O conselho ideal é um conselho que é composto, né, por profissionais experientes que já passaram por experiências diferentes. Corinho grosso, eu digo. Mas é um conselho que tem que ser sempre renovado. Sim. Né? Porque, assim, quem acha que conselho é para botar ex-executivo lá só para dar um fim de carreira para eles, está correndo um grande risco de ser riscado do mercado, porque esses profissionais não têm a capacidade de enxergar o futuro. Então, assim, uma das habilidades de um conselho é ter algum profissional com experiência, né, que tenha a capacidade de enxergar o futuro. Outro membro do conselho, eventualmente, vai ser um cara, né, que está acostumado a fazer gestão de caixa e investimentos. Mas é fundamental hoje, em todos os conselhos de empresa, ter um profissional que tenha essa veia empreendedora tecnológica, que já tenha passado por isso, que consiga olhar aonde os olhos dos executivos não enxergam. Se vocês não tiverem essa pessoa no conselho, eu recomendo procurarem e terem algum. De novo, o conselho não nasceu para ficar 10 anos numa empresa. Você tem que estar sempre reciclando à luz da necessidade da empresa e do mercado, senão você pode ficar para trás. E a única certeza que nós executivos temos é que a relação de consumo entre o meu atual produto e o produto do ano que vem vai ser diferente. Ano que vem eu estou dizendo, né, o futuro. Claro. A Conta Azul, quando fala de RP, nós imaginamos que a relação de consumo entre usuário e RP não vai ser mais digital. Digital, que eu digo, é de digitar e imputar, vai ser falada. Né? E se eu não entrar de peito aberto, sabendo, no começo parece loucura, né? Eu vou falar com o meu RP? Sim, você vai falar com o seu RP. Quem achar que o RP vai continuar sendo como é nos dias de hoje, né? Óbvio que algumas coisas você já até consegue falar, mas que você vai ficar imputando coisa. Não, a relação vai ser outra. Talvez não vai ser uma relação até com dispositivos diferentes. E através dos insights do conselho, a gente tem que ter a humildade de voltar para casa e, dentro do possível, começar a executar essa nova trilha. Então, primeiro é o seguinte: primeiro, o conselho tem que ser heterogêneo e tem que ser mutante. Né? Eu lembro, vou contar uma história rápida, acho que a gente já conversou sobre isso. Eu era o conselheiro mais longevo de uma empresa e eu continuava sendo mais longevo por ter experiência em reestruturação de empresa. A empresa já tinha sido reestruturada.
e a gente estava em busca de um novo conselheiro. Eu falei, cara, o conselheiro que a gente tem que buscar é para me substituir. Porque, assim, não faz mais sentido os meus skills para o atual momento da empresa. Uhum. O momento que a empresa está vivendo precisa de um outro profissional que consiga enxergar aquilo que eu não consigo mais. Talvez eu possa até continuar no conselho por um tempo, mas eu não posso ser mais o número um. Eu não posso mais ser o presidente do conselho. Eu já não tenho mais essa habilidade. Fui muito importante num determinado momento. E, de novo, eu volto. O conselho hoje tem que ter essa pessoa que enxerga o futuro, que tem essa habilidade de saber o que está acontecendo no mundo e que a relação de consumo entre a maioria dos produtos e serviços que tem hoje vão ser alteradas. E a nós, executivos e também empreendedores, né, porque muitas vezes o empreendedor faz, às vezes, de executivo, temos que ter a humildade de ouvir e tentar executar aquilo que eventualmente faz sentido. Mas entrar bloqueado numa reunião, achar que você está abafando e que ano que vem você vai estar fazendo a mesma coisa que fez hoje e vai dar certo, é um tiro, é uma aposta arriscada. Então é isso, cara. Então, assim, primeiro, a recomendação. E eu sempre falo, todo mundo fala, conselho. Conselho como gestão de risco, ninguém consegue entender. Eu falo, conselho como gestão de risco nada mais é do que os olhos da empresa no futuro. Né? Porque se você achar que você, como empreendedor, que está ali enxafurnado no dia a dia, empreendedor e executivo, você está enxergando todas as oportunidades, não. O conselho hoje tem tempo suficiente, um dos skills, para estar olhando, para estar vendo o que está acontecendo no mundo, para estar falando com outras pessoas e, ao mesmo tempo, orientando. O conselho significa longevidade das companhias. Né? E, ao mesmo tempo, aos executivos, nesse momento, cabe a humildade de saber que a relação da relação de consumo do que a gente faz hoje vai mudar fortemente. E se, como hoje as coisas acontecem muito mais rápido que no passado, num piscar de olhos, pode ser que você já não esteja mais na posição que você tem hoje em termos de mercado. Sem dúvida. Eu vejo os desafios do acompanhamento da evolução tecnológica, sob o ponto de vista de exigir que a gente esteja mais atento, lendo e saindo um pouco das nossas bolhas, por exemplo, que a gente tem feito aqui, né, e em eventos completamente fora, se relacionar como tu fez aí nessa viagem para Nova York, e enxergar o mundo, né, eu acho que isso nos retroalimenta em termos de posicionamento e visão de limitação até, né, para podermos trazer outros soldados para a nossa batalha, né, e adotar, assim, uma jornada de construção muito forte em oportunidade, principalmente para quem está, assim, investindo na sua capacidade de formação intelectual, né, de alto valor, né, como eu digo, aquele profissional que estuda, tem uma base, tem uma jornada, né, bem construída, eu acredito que ele vai ter aí uma oportunidade tremenda de potencializar a sua importância, inclusive, no mercado de trabalho, quando ele recebe uma caixa de ferramenta que só melhora, né, Pirilo, né? Não piora. Desde que ele seja preparado. Exato, esse é o ponto, Porque botar, assim, uma pessoa despreparada, achando que a inteligência artificial vai fazer as vezes dele, não. Então, assim, de novo, a inteligência artificial não vai substituir, por exemplo, achar que vai botar com todo respeito, um analista de finanças que sabe muito a inteligência artificial no meu lugar, não no meu lugar de Pirilo, mas no meu lugar de CFO, está muito equivocado. Né? Um analista, ele vai se sobressair na posição de analista e conforme ele vai ganhando mais envergadura, ele vai se sobressair na posição de coordenador, de gerente e vai poder alçar uma diretoria. Então, assim, a inteligência artificial, de novo, veio para nos ajudar, mas aqueles que não quiserem essa ajuda serão apagados ou serão esquecidos em pouco tempo do mapa. Todos nós podemos fazer. Para todo um conselho, né, que eu dou para todos os empreendedores, né, pequenos, médios, e os grandes também, né, mas, enfim, capacitem a equipe de vocês. Pensem todo dia, e talvez tenha que montar uma pequena estrutura para isso, em como a inteligência artificial pode melhorar em todas as áreas que você tem. Né? Coloque alguém para acompanhar o processo, porque isso é uma mudança. Né? Ou seja, a gente não pode... Se você já não nasceu assim, normalmente tem empresas que já nascem assim, principalmente as mais novas, você vai passar por um processo de mudança.
Não é fazendo um simples curso para um ou outro funcionário que você vai resolver o jogo. Sim, Primeiro, todo sim. mundo deveria receber no onboard algum tipo de treinamento de inteligência artificial. Então, se você vai contratar alguém e se ele não tem experiência nenhuma, dê treinamento para que ele passe a ter essa experiência. E, ao mesmo tempo, alguém olhando o todo para saber o quanto você está evoluindo como empresa na adoção de inteligência artificial na sua companhia como um todo. E quando você menos perceber, você vai ter a sua companhia com esse DNA. Então, é o que eu estou falando. É um negócio, a não ser que você já tenha nascido, é um negócio que começa eventualmente pequeno num grupo e você vai expandindo, 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 até que haja um contágio positivo da inteligência artificial em todos. Porque não necessariamente todo mundo tem o mesmo grau de maturidade em termos de tecnologia. Mas se você for aos poucos, saber por onde começar, seleciona o grupo correto, o grupo correto que está disposto a esse desafio Sim. de olhar as rotinas e melhorar através de uma inteligência artificial inteligente. De novo, criando competições, criando incentivos e estimulando as pessoas. Você vai ver que depois já vai ser um outro departamento que vai estar usando, outro departamento que está usando, outro departamento que vai usando, e depois a bicicleta vai estar rodando de uma forma natural. Mas, de novo, não deixem de fazer isso. A não ser que vocês já tenham nascido com essa experiência. Exato. Eu ia te pedir para trazer conselhos finais em função do nosso tempo, e acho que tu foi além até aqui dos conselhos finais. Tu deu um belo de um alerta aí para o nosso time, e realmente valeu muito a reflexão, sabe, Pedro? Eu acho que vale esses pontos que tu trouxe aí nas tua última fala, e possamos encarar isso de maneira extremamente positiva, porque eu acho que isso vai nos unir, vai nos evoluir como não só sociedade, né, mas como humanidade, assim, nas próximas décadas aí, com quebras de muitas dificuldades que a gente tem hoje. E quero te passar a palavra aí, Pio, para dar mais um puxão de orelha aí, final, no Vou dar pessoal um que está puxão nos de orelha, ouvindo. lembrando a passagem que a gente conversou aqui, né, do feedback que o Vini me deu. E eu podia ter saído chateado, né, falando, porra, o Vini está falando que eu não sou capaz de implementar essa mudança. Muito pelo contrário. Né, foi um excelente alerta, né, Claro. eu reconheci que eu não podia fazer, mas, ao mesmo tempo, eu criei uma forma de fazer. Ótimo. Né? Então, assim, porque eu sozinho, com a minha experiência, eu não seria, até porque eu não seria o exemplo a ser seguido. Claro. Né? É óbvio. Eu sou um cara que nasci nos anos 60 e tenho minhas dificuldades com tecnologia. Eu poderia ter voltado chateado, o presidente está falando que eu sou incapaz, muito pelo contrário. Ele falou, encontre uma forma de alterar o DNA do teu time. E a gente encontrou com tudo isso aí que a gente está falando. Então, esse é um conselho final que eu dou, né, sempre lembrando que aqueles que não seguirem a inteligência artificial correm o risco de irem para a extinção brevemente, né? Mas é isso, Ângelo. Então, Não, fantástico. mais uma vez, obrigado, estou sempre à disposição. Desculpa aí os contratempos que a gente teve nas últimas agendas, mas estava correria por causa de tudo isso aí. Estava bem animado pro teu lado. E vamos que vamos. Animal, cara. Eu agradeço, Pirilo, o teu tempo, o teu alerta. Eu acredito que a tua história aí que tu construiu e a jornada que tu tem aí de acertos demonstram a capacidade, digamos assim, executiva, né? E quiçá sirva de modelo a ser referenciado por profissionais aí que estão nos acompanhando, em te ter como uma pessoa aí de alto valor, né? Nessa jornada executiva que não é fácil. Não é mole, não. E, pessoal, você que ouviu o nosso episódio, eu quero que você aí reflita bastante sobre o uso de IA, compartilhe esse conteúdo provocativo aí com as demais pessoas da sua companhia, da sua volta, porque espalhar informação, ela é uma forma de nós devolvermos aí ao universo aquilo que a gente conquista na nossa jornada, seja ela de trabalho, seja ela na nossa jornada pessoal. Quero também convidar vocês a seguirem a Comece nas redes sociais, pelo @Comece com o Pé Direito. Quem quiser
também entender como a gente pode somar aí no seu dia a dia, faça uma agenda com a gente aqui, os nossos especialistas vão contar por onde a gente pode plugar sinergia e fazer acontecer, sem deixar de lado, naturalmente, um convite para que vocês possam também visitar o blog da Comércio lá no nosso site, e tem muito conteúdo bacana, inclusive muita informação sobre IA e de como tu pode começar a estressar ela no teu dia a dia. Fica o meu muito obrigado, assinem os nossos canais, sejam aqui ou também no YouTube. Valeu, pessoal, até a próxima.